Sejam bem-vindos à BMTV 3, esta terceira edição. Para já, um muito obrigado a todos os comentários que pude ler e que recebi, não só através dos fóruns, como em mensagens privadas. É sempre um prazer saber que as pessoas estão a ver. O índice de visualizações no YouTube é interessante, já começa a ser elevado em termos de visualizações do Ball Manager 1 e 2 do TV, e por isso cá estamos para a terceira edição. A parte destes agradecimentos, novamente relembrar para quem tiver sugestões, poder enviar mensagens através de comentários ou mensagens por privado, todas as ideias que tenham e sugestões para inovar no BMTV, e quem quiser participar, cá estamos para isso, como é óbvio. Importa também fazer uma correção, obrigado ao LIP10 do Sporting Soalheiro, que chamou a atenção para uma incorreção que fiz no BMTV2, na segunda edição, onde aos 8 minutos e 22 segundos, creio eu, alguns por aí, falo na possibilidade de ver o histórico de confrontos entre as equipas. A correção a fazer é que esta é uma característica, ou melhor dizendo, uma possibilidade apenas ao alcance dos sócios, não está ao alcance de todas as equipas. Portanto, as minhas desculpas àquelas pessoas que tentaram fazer e que não conseguiram visualizar o histórico entre duas equipas. De facto, a resposta é que é apenas permitido aos sócios ver esse mesmo histórico das equipas. Relativamente ao tamanho do vídeo, também algumas pessoas sugeriram que pudesse ser maior. É propositadamente menor, ou não propriamente menor, mas desta dimensão, porque o objetivo é que não seja um vídeo maçudo, para que vocês possam tranquilamente ouvir o vídeo e ver a parte das imagens que acompanham esta mesma edição do BMTV, sem se sentirem maçados. Se fosse uma coisa de uma hora e meia, seria naturalmente aborrecido. Assim, tem um consumo mais facilitado para aqueles que querem ver e acompanhar a BMTV. Sobre o Porretti também me chamaram a atenção que algumas pessoas, não é que não gostassem, mas acharam que era um enfatizar excessivo deste jogador Porretti. Pois bem, Porretti é mesmo uma lenda. Algumas pessoas podem não gostar, mas é de facto uma lenda. Naturalmente que alguns acham que pode ser uma sobrevalorização, mas no fundo nada impede que outros sobrevalorizem outros jogadores. Portanto, cada um é livre de fazer o que entende. Eu, na minha opinião, acho que o Porretti é um grande jogador, não é só a minha opinião. Se não fosse bom também não o tinha comprado. Portanto, de facto, fica naturalmente essa ressalva, que agradeço naturalmente a crítica e a chamada de atenção. Como é óbvio, o BM tem muitos bons jogadores, muito bons jogadores, espalhados aí por todas as equipas. Portanto, não é por enfatizarmos um que vai daí o gato às filhós, como se costuma dizer, mas as opiniões naturalmente respeitam-se e a mim também me compete respeitar as vossas opiniões. Também sobre dicas desta semana, falar aqui só de dois pormenores nesta semana, já que os nossos convidados terão a hipótese de partilhar muito e coisas mais ricas e com substância do que eu. Uma delas tem a ver com a avaliação do valor real e do valor do Ball Manager, que foi algo também sugerido por um user recentemente, para que os jogadores aprendam a identificar um chouriço, aquilo que se chama um chouriço do BM, porque isso impede más compras e impede maus treinos. Ou seja, o que é um chouriço? Um chouriço é um jogador que está a ser treinado para todos os atributos sem ter nenhum acima de 15 ou 16 nas posições-chave. Ou seja, é um jogador que acaba por ter um bom valor BM, pode valer 3, 4, 5, 6 milhões, mas na prática, em termos de jogo jogado, não vale nada, porque tem os atributos a 11 ou a 12, ou seja, é muito fraquinho. Não se deve fazer isso, deve-se treinar os skills específicos de cada posição. Quem tiver dúvidas pode ir na zona onde nós temos o relatório do adjunto. Podem clicar e ver especificamente para cada posição quais os skills ou alguns dos skills mais específicos para essas posições, embora não estejam lá todos.
porque depois importa perceber outras coisas importantes, que já vou falar quais, mas importa perceber quais realmente então os skills mais importantes, mas quanto a isso teremos nas próximas edições um convidado que já aceitou a sugestão e que irá falar sobre estas matérias de uma forma mais aprofundada. Falamos do Edgar Ribeiro, da equipa Reborn, que será o nosso convidado e que iremos conversar com ele sobre estas matérias e que irá aprofundar mais. Mas, para terem uma ideia, por exemplo, ao nível dos defesas centrais, só uma pequena amostra, dos defesas centrais interessam os três skills principais, os de baixo, jogo aéreo, desarme e cultura tática. Naturalmente que é importante também a parte da técnica, se possível passos curtos e com velocidade e resistência a acompanhar. Não quero ir muito além porque obviamente o objetivo é ir desvendando a pouco e pouco estas informações, não se pode dar tudo também de uma enfiada só, mas isto para dizer que se vocês treinarem, por exemplo, em vez de colocarem estes atributos todos no topo, e no topo estamos a falar de 15, 16 para cima, se ficarem pelos 11, 12 e depois começarem a dar, a encher chouriços com outros skills que não interessam, os passos de longe. Há dois skills, por exemplo, que os mais especialistas, na maioria, não ligam muito, que são os passos longos e os remates de longe, que são dois skills que muitos deles não treinam, porque na opinião de muita gente não servem praticamente para posição nenhuma, mesmo os médios centros, onde muita gente gosta de treinar passos longos. Muitas dos grandes treinadores não dão grande importância ao skill passos longos, mas isso naturalmente à medida que vamos conversando com outros misters, vocês mesmos vão perceber isso mesmo. E depois, por fim, tem que se perceber o pormenor do algoritmo variar entre jogadores, entre jogos de taça e jogos de campeonato, onde os jogos de campeonato, a experiência conta. E obviamente todos nós sabemos que colocar um jogador fora da posição que penaliza, colocar um jogador com más OIs penaliza, e que um jogador com experiência e um jogador sem experiência também existem ali penalizações diferentes e existem grandes variações, como disse, entre jogos de taça e jogos de campeonato. E por isso mesmo é que muitas vezes as pessoas não percebem entre duas equipas exatamente iguais os resultados são tão diferentes entre jogos de campeonato e jogos de taça. Tem a ver, pode ter a ver com isto, porque isto realmente tem um peso muito grande nos resultados finais. E como se disse, as coisas são um acumular de várias situações onde se deve ponderar as corretas barras, as corretas OIs, o posicionamento, a questão da experiência e por vezes os atributos físicos também vão ponderar e pensar qual será o resultado final. Portanto, habituem-se a identificar quais é que são os skills corretos, e isso iremos dar com mais informação e com mais especificidade no próximo BMTV, para cada posição, quais os skills que interessam mais ter. E à medida que formos conversando com alguns treinadores mais experientes, também iremos mesmo falar de algumas posições, para a pouco e pouco também ajudar nesse sentido. Fica a informação que nesta BMTV vamos falar com o Roca, como tínhamos falado. Espero que gostem. E os próximos dois convidados, um deles já disse que é o Edgar Ribeiro, do Reborn. Outro dos convidados será o Pongo, do Red Sharks, que também desperta alguma curiosidade e também foi um dos nomes mais pedidos para que possa ser alvo de uma conversa aqui no BMTV. E de facto, nesse sentido, confirmamos que vamos ter o Pongo num dos próximos programas, porque ele já aceitou. Portanto, não percam as próximas edições com o Pongo, com o Edgar Ribeiro, e já de seguida vamos passar à conversa com o Mr. Roca. Sejam bem-vindos ao Ball Manager TV 3 e, como foi prometido, o prometido é devido, cá estamos com o mestre da régua, um dos jogadores mais emblemáticos aqui do Ball Manager, que mais curiosidade suscita, nada controverso, simpático, agradável de conversa com toda a gente, tolerante, às vezes em demasia, e sempre presente em todos os encontros. Falamos de Roca,
a equipa Guess Who, que agora se chama Anonymous. Olá, Roca, e obrigado por teres aceito o convite. Ora, boa noite. Meu nome é Jorge, o meu nick é Roca e é com muito prazer. Estou aqui com a BMTV, que eu acho que já disse ali no fórum, acho que é uma excelente ideia aí do presidente. Oh, Roca, então, uma das perguntas normais nestas andanças é como é que tu começaste nesta coisa do BM? O que é que te trouxe por cá? O que é que te trouxe para cá? Eu, por vezes, no trabalho das pausas, vou ver sempre as notícias da bola e vi o anúncio e decidi experimentar a ver o que era. Como sempre, joguei jogos online de treinadores, mas nunca com humanos, mas decidi experimentar e depressa me apaixonei por este jogo, que eu acho que é espetacular. Começaste logo na época 1. Logo no dia 1 e época 1. Espetacular. E o que é que te cativou mais neste jogo? Foi ser tudo humanos. Ser tudo humanos, as negociações, os jogadores, as táticas. eh, e houve logo as taças ao início, taças oficiais, e comecei a gostar muito. O jogo começou-me a interessar e tornou-se um vício, pronto. Um grande vício de muita Um gente. grande vício, um De grande vício. muita gente, de muita gente. E ao fim deste tempo todo, como é que vês o jogo nos dias que correm? É assim, para mim, não, é claro que faz aqui falta algumas atualizações. Podia estar um bocadinho melhor se eles pudessem atualizar, não é? Mas para mim, para o que eu costumo fazer aqui no jogo, para mim o jogo está espetacular. Sim, continua Continuo a animado. ver as melhores taças, continuo a ver. Cada vez está mais difícil, porque cada vez há mais grandes treinadores a mexer nisto. Isso é verdade. E eu acho que isto para mim está bom agora, que podia haver se calhar uma multitáticas, Multitáticas é uma das coisas mais pedidas, sem uma dúvida. para o pessoal que joga mais, que é mais viciado, podia haver aqui mais uma coisa ou outra, mas eu também não vejo nada, como às vezes também dizem, que faz falta. Aliás, eu cada vez que houve alterações, até acho que ouvi mais queixas Sim, do, é verdade, e curiosamente nós já tivemos a do que oportunidade dizerem de bem, falar por nisso, isso. e é muito, o que é E muito curioso. normalmente, não é dizer mal, mas normalmente as queixas vêm daqueles que pediram mais as nossas. Era isso que eu ia dizer, e nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso mesmo. Ou seja, muitas das vezes as alterações são feitas a pedido dos próprios jogadores e depois são os próprios jogadores que perceberam que foi um retrocesso ou um tiro no pé aquela Exatamente. alteração e depois voltam a exigir que haja alterações. Isto ao fim destes quase 5 anos de Ball Manager já é um dado adquirido em que as pessoas estão sempre a achar que tem que haver sempre alterações e alterações e alterações e alterações e muitas vezes por culpa própria. E, aliás, tem havido até boas alterações. Mas de facto as multitáticas é uma das coisas, uma das várias coisas, e o manual do jogador. Eu sou um eterno chato com o manual do jogador porque eu acho que a informação é fundamental. Outra das coisas que também tem crescido muito aqui no jogo têm sido os encontros, tem sido a animosidade pela positiva da malta, porque obviamente nós não somos os únicos a fazer encontros, nós sabemos que há muitos grupos, há empresas até que têm malta que se encontra e que conversam muito sobre o BM, nós se calhar damos um bocadinho mais nas vistas, mas há muito mais gente e é bom que assim seja. O que é que tu achas sobre a famosa história do divisionismo do ball manager, dos grupos do ball manager? Achas que isto tem alguma razão de ser? Achas que é apenas uma conversa de café? Existe mesmo? Qual é a tua opinião? Eu penso que os encontros, para mim, é o melhor que há aqui no jogo. Eu acho que é a piada toda disto, é eu estar a jogar um playoff com o Sadcão ou contigo, e eu saber quem é. Para mim é o Exatamente. melhor que há, e eu se poder saber o que é que posso dizer a essa pessoa, até onde é que posso ir, a confiança que há.
e a diversão que isso mete, não é? Eu, se fores ver um playoff, por exemplo, com o Sadcão, Claro. é uma diversão E que que não tens tem jogado nada a ver várias, com e se que fores tens ver um várias. playoff com uma pessoa que eu nem conheço. Claro. Porque os 3 dias antes, ainda agora cheguei ali num outro jogo, como tu sabes, cheguei a uma final da Liga dos Campeões com ele. Sim, sim. E aquilo foi sempre, os 3 dias antes, que foi um pré-match. Pronto, é divertido e eu digo que vou ganhar e ele diz que vai ganhar e eu digo sei onde é que dá as falhas dele ou brincadeiras assim e é engraçado. E eu acho que os encontros, acho que é o melhor que há, porque é, desde que começou os almoços, para mim, tenho aqui um grupo de amigos que até nos ligamos e falamos e até extra-jogo, não tem nada a ver já com o jogo. E nenhum dos meus amigos nos almoços, por exemplo, sabe as minhas hobbies e as minhas barras ou o que Exatamente. seja. Eu uma vez tentei espreitar, mas As tu pessoas pensam escondeste. que isto é a gente que se encontra para partilhar coisas, mas é Claro. mentira, eu não posso estar a dar o meu pequeno ganha-pão, que eu também não ganho assim tanto como se pensa, mas é o meu ganha-pão, se é bom ou não, é Claro. o meu, Claro. e nunca posso estar assim a partilhar tudo escarapachado, porque senão é assim, a minha equipa já não é tão forte, tão forte contra algumas que andam aí. Se eu for partilhar o pequeno, as pequenas coisas que nós vou conseguindo enganar às vezes, não sempre, é claro, porque também sou bem enganado em muitos jogos, e é por isso que há grandes treinadores aqui no DM, né? Não se pode estar a partilhar as cartas na manga, Claro, né? Como se costuma claro, dizer. claro. E esta questão do divisionismo, achas que isto que é verdade ou é apenas uma conversa de café sem qualquer sentido? Eu acredito que haja principalmente das pessoas que não podem ir, ou porque não têm posses de ir, ou porque não têm transporte, ou porque não podem ir. E acredito que algumas pessoas, como nunca foram, pensem isso, entendes? Sim, sim. Depois também às vezes na brincadeira, nós também às vezes em forma de brincadeira, temos aí classes com 10, 17 anos e não sei o quê, Aí a e culpa é eu minha. acredito que para algumas mentes aquilo sirva logo de. Pronto, e depois o chato também, aquilo, há notícias que está um dedo e depois já vai Exatamente. no braço todo, né? Exatamente. E E as pessoas depois, gostam naturalmente desse tipo de extrapolações exatamente. e de exageros, porque também é uma forma de animar. Aliás, ainda falava isso mesmo com o Releman na última BMTV e falávamos um bocadinho sobre isso. Em termos de comportamento dos users, achas que neste momento há mais amizade, há menos picardia? Eu pessoalmente tenho visto muito nos fóruns até o reatar de algumas amizades, alguns quase pedidos de perdão de alguns users que tiveram algumas pequenas zangas, porque as pessoas depois com o tempo acabam por perceber que afinal nem sempre onde há fumo há fogo, não é? Ou seja, muitas vezes são as tais extrapolações. Eu penso que agora isto está mais calmo. Está mais calmo. Acho que agora tudo que há aí nos fóruns também é tudo sempre na boa. Já houve mais, penso que já houve mais grandes picardias. Eu penso que já houve mais. Acho que neste momento está tudo legalized, está tudo em paz. Não vejo ali grandes, não vejo ali grandes, até porque o maior grupo, e é conhecido, né? O próprio grupo dos talibãs, os famosos talibãs, Sim, sim, sim. também deram aqui um bocadito de calma a isto. Não é que não faça falta, porque eles até mexiam um bocado com isto, na minha opinião. Acho que mexiam um bocado com isto, se fosse desde que, quando eles o faziam dentro dos limites, né? Claro. Acho que faz falta bem, um bocadinho também acho porque acho que se torna uma variedade, né? Claro, claro, claro. Eu acho que Anima, anima. anima Dentro das e regras da também. boa educação, anima. Exatamente, não pode estar sendo tudo a gostar de amarelo, não é? Claro. E aliás, é Se bem todos gostassem de amarelo, não é? e o nosso grupo, onde nós nos encontramos com muitas frequências, com muita frequência, é um bom exemplo, porque nós discordamos com muita frequência, temos acesas discussões, como tu sabes,
onde cada um tem opiniões próprias e bastante diversas, e no entanto não deixamos de ser amigos e de nos respeitarmos uns aos outros. Não, isto do remarmos todos para o mesmo lado e, como tu estavas a dizer, e bem, ser amarelo, o amarelo igual para todos, não tem piada nenhuma e a vida torna-se uma seca, não é? Portanto, Mas também é assim, eu também achava piada a isso porque eu os conheço pessoalmente e eu sei até onde é que eles queriam chegar. Querem mexer com o jogo, querem mexer com isto. Porque acredito também, para quem não conhece as pessoas pessoalmente, né, acredito que também algumas vezes penso mal. Ou analiso mal o que eles querem. e o que é que achas que eles queriam especificamente? O que Eu é que acho tu consideras mexer com o jogo? Para quem não. Porque nós sabemos os meandros, mas muitos users estão aliados destas questões. Especificamente, o que é que, são o que, é pessoas que achas? que acham que o jogo estava parado e queriam mexer com isto, queriam mexer e também de uma certa forma mandar uma mensagem à administração, a dizer que queriam Alterações. alterações, exatamente. E que tipo de alterações é que achas que eles queriam? Estamos a falar das multitáticas, estamos a falar de coisas Eu penso que específicas. sim, o básico que se falou e que eles próprios também falaram lá, que disseram que fazia falta ao jogo. Eu acho que eu penso que era aí que eles queriam chegar, eu nunca lhes perguntei, né? Mas foi o que eu dei a entender. E não só a mensagem à administração disso, eles também queriam mexer com o próprio jogo, para haver mais competição, a picar users e de taças e outras coisas, como já picaram o Ziggy, por exemplo, ou um ou outro. Eu acho que é para mexer, não acho que ninguém tem nada contra o Ziggy ou contra outro treinador. Pelo menos eu já falei e não falo só agora, não falo só dos talibãs, falo de outros. Eu depois falo com essas pessoas que eu sei que ninguém tem nada contra o Ziggy ou contra os treinadores. Como é como é o caso do Baco também, não é? Como? Como é o caso do Baco, Exatamente. também é muito reivindicativo. Eu conheço o Baco pessoalmente, por exemplo, e o Baco não tem nada contra ninguém, como é óbvio, né? E uma coisa também interessante ao nível do Ball Manager, e que por acaso ainda não tínhamos abordado aqui na BMTV, mas que, como és um user antigo, eu sei que também tens essa mesma percepção que eu, as transformações dos users, dos misters, uma coisa são as pessoas que estão por trás do ecrã, e outra coisa são as pessoas ao vivo, não é? Já tivemos experiências engraçadíssimas de pessoas que têm um determinado comportamento com o teclado e que Sim. depois na realidade são completamente distintas. O que é que pensas acerca disto? É assim, eu tenho um bom exemplo de uma pessoa e ele vai me dar na cabeça assim que ouvir isto. Eu acho que já sei de quem é que vais falar. Porque ainda aqui há 2 dias voltei-lhe a dizer o mesmo. Epá, eu se não te conhecesse, desligava já o chat. Pronto, já sei de quem é. Ainda há 2 dias voltou a acontecer. Porque aqui no jogo não dá para falar com ele. É muito complicado. Mas essa pessoa é 5 estrelas. Sem dúvida, sem dúvida. Ele é 5 estrelas. Eu vou dizer que é o David Silva. Exatamente. David Silva do Vila Franquense. De Vila Franquense. Ele até faz dupla comigo no Intercidades. É um jovem Porque ele é que é fantástico. meu vizinho, né? É um jovem super humilde, super divertido, humilde, super simpático, um grande mas já é treinador, Já é super pessoa. humilde. Boa gente, ele é boa gente. É sem dúvida. Só que atrás do ecrã é uma Transforma-se. É verdade. Aí concordo. O que é que achas que leva a estas transformações? Eu não sei se ele opta por essa situação como uma tática, né? Como uma forma de estar e de negociar lá os seus jogadores e as suas coisas. Só que, por exemplo, eu aqui há dias, para saber, e agora, e aqui é que ele me vai chatear, para saber o preço do jogador dele, passava a dizer quanto é que quer tanto. Epá, ele pareceu o Fernando Pessoa a escrever e eu só ao fim de 9 horas é que percebi quanto é que ele queria para o jogador. Então estás melhor que eu, porque eu tentei durante 48 horas saber o valor de um jogador e não consegui. E ainda tive que o avaliar de 0 a 10.
porque é aí que ele não é nada fácil. Sim, mas são Eu estratégias, tenho como que tu ver por dizes. dizer, pá, para a próxima eu aponto o nome do jogador e depois um almoço que negociei contigo, porque deve ser melhor. É verdade. Outra pergunta também obrigatória, é uma curiosidade, que muita gente fala e eu já tive a oportunidade de ouvir algumas das tuas explicações, mas é uma das perguntas que mais me pediram para comentar contigo e para porque as pessoas querem ouvir da boca do Mister Roca. Afinal, o que é a técnica da régua, a tática da régua? A tática de régua é assim, tem um ponto de verdade e tem um ponto já de grande brincadeira que já De romance, chamemos-lhe de assim. romance, exatamente. Não é nada do outro mundo. Foi só eu ao início para perceber como é que o jogo Funcionava. funcionava. Pronto, tinha o monitor cheio de post-its com as barras marcadas. Mas a verdade é esta, ou seja, tu utilizas a régua num determinado sentido para fazer uns certos cálculos. Já, assim, já utilizei, já não necessito, porque já Já consigo te ver habituaste a ver, não é? já me habituei a ver a olho, já não uso régua Muito nenhuma. bem. Portanto, isto é só para as pessoas perceberem, porque havia muita gente que não percebia se era uma brincadeira ou se era rigorosamente verdade que tu Não, ao início usava. utilizavas. Não é que conta 1 milímetro ou 2 milímetros, não é isso que conta, mas consigo para perceber se uma equipa está a jogar alto ou está a jogar baixo, ou está a jogar médio, e já me consigo perceber, e já me dá uma grande margem para eu saber como é que me ia posicionar também em campo contra essa equipa. É só mais nesse sentido. Que antigamente fazia isso, mas agora basta abrir um vídeo, já me consigo mais ou menos orientar e ver. Não, já não há regra agora. Muito Agora bem. já é só uma brincadeira que ficou. Muito bem. Mister Porque ao Rock, início, mas porque é verdade, porque eu fazia o mesmo e cheguei a fazer figuras ridículas aqui em casa, não é? Como é óbvio. Quem entrava via-me com uma régua no monitor, uma régua no monitor, não é? Ia pôr post-its, ia marcar. são É assim segredos um da bocado, é assim um tática. bocado estranho, né? Claro. Roca, uma pergunta também, é mais uma curiosidade, não sei se queres falar sobre isso não, porque é daqueles truques que normalmente os mistas não gostam muito de falar, mas sobretudo para aqueles que têm muita dificuldade e que estão ainda a meio do caminho para tentar decifrar algumas coisas e compreender muitas vezes os maus resultados que muita gente faz determinadas teorias, algumas teorias da conspiração engraçadas, outras que as pessoas não percebem muito bem como é que as coisas funcionam. Falar um bocadinho de barras e de OIs. Que conselhos é que tu gostarias de dar, obviamente sem desvendar tudo, porque as pessoas também têm que ter o prazer da descoberta. Mas o que é que tu gostavas de recomendar às pessoas que têm dificuldades em compreender as barras e as OIs? É assim, o que eu acho que uma pessoa, mas estás a falar que é de um novato ou de uma pessoa? No Ou fundo, em falas geral, geral? porque há pessoas que, como tu sabes, que já têm bastantes dias de BM e estão completamente a leste em relação às barras e às OIs. Tentar ajudar a que compreendam melhor o seu funcionamento, É visto que o assim, na manual minha não ajuda. humilde opinião, eu também não sou o dono da razão, né? Claro, é a Se tua fosse bom, opinião. como dizia outro, se fosse bom, estava no Benfica. É a tua opinião, é a tua Também não opinião. ganho assim tanto, como já voltei a dizer, não ganho assim tanto como já outros ganharam. Mas é assim, na minha humilde opinião, o ponto número 1 é vejam bem as OIs. As OIs é o mais importante do jogo, é mais importante que as barras. Mas isso é garantido. Outra coisa é não usem os treinos para ganhar pontos. Acho que é um erro que muita gente comete. Usar os treinos para ganhar, desculpa, não percebi. Não usem os treinos para ganhar pontos. Ah, para ganhar pontos. Porque acho que é um erro porque treinam sempre com aquilo que já conhecem Exatamente, e não passam dali. exatamente. Percam pontos, treinem outras coisas, arranjem um bom sistema base em que depois
só tenham de dar um toque ao outro por uma situação ou outra, pá, que não conseguem mesmo encaixar com essa equipa, e dá-se um toque ao outro, porque um bom sistema base, acho que é meio caminho para ganhar mais jogos. Uma pergunta também à qual eu sei a resposta, mas que é importante também para quem segue a BMTV poder perceber isto e ouvir isto de vários treinadores. Muita gente cai no erro de olhar para o BM como algo tipo pastilha elástica, de consumo imediato. E esquece que isto exige algum trabalho. Eu já falei pessoalmente, e no meu caso e do Heinz, do Kings of Leon, que entramos quase juntos no BM, demorámos 3, 4 épocas até chegar à A e depois mais outras tantas até conseguir subir e palmilhar qualquer coisa de jeito. E mesmo assim somos fraquinhos. Na tua opinião, e é importante que isto seja dito com tranquilidade, um user que tenha 200 dias, 300 dias, uma época, vá lá, uma, 2 épocas, quanto tempo é que tu achas que é preciso para palmilhar até estar numa A de uma forma sólida e poder ter uma equipa mediana já a combater numa taça? Porque as coisas não se fazem da noite para o dia, é importante perceber isto. Exato. É assim, depende da disponibilidade e da vontade, né? De cada um e do trabalho, e se tem filhos ou não tem, ou tem depende de quanto tempo também podem dar aqui no jogo, né? Claro. Mas eu tenho 2 bons exemplos bem diferentes. Um, sabes que é o Carreira, né? Claro. Conseguiu ter tempo para trading e tempo para táticas, e hoje está onde está, e foi muito mais rápido. Pá, eu acho que é o mais rápido que eu conheço. Sim, De evolução. demorou talvez uma época, coisa do género. Época e meia. Acho que é o mais rápido que eu já vi. Epá, e depois conheço outro user que não teve o tempo que ele teve para trading, mas tem muita força de vontade de ganhar e de perceber o jogo, que é o Gustavo. Sim, o do Chaves. E que está muito. Está com uma produção também muito boa. E que se esforça imenso. E que se esforça imenso e quer perceber o jogo. E já não é fácil de ganhar. O Nakia diz, tive 2 jogos seguidos com ele, empatei um e perdi outro. Isto é verdade. Ele está com uma grande, ele tem uma grande força de vontade, depois também não gosta de perder nem aflições. Não, mas tem muito estado, e às vezes vou lá ao calendário dele ver e ele está muito melhor. Estamos já comprou ali um jogador com o XP agora ali no meio campo e está muito bem. Por isso é o que eu te digo, não. Acho que por uma pessoa que não possa perder aqui muito tempo, eu acho que tem que demorar em umas 3 épocas. Muito bem, 3 épocas. É bom que se ouça, porque há muita gente que desespera e que espera ao fim de 100 dias ou de 50 dias. E atenção, que querem já estar no topo. Eu falo 3 épocas para ganhar uma taça normal. Com 3 épocas não ganham os tubarões, isso é garantido. Claro. Estamos a terminar o nosso tempo. Roca, uma mensagem que queiras dar à comunidade, para os nossos milhares de ouvintes da BMTV. É assim, então, a mensagem que eu quero deixar é que o pessoal se divirta e que saibam perder. Também é bonito saber quando o treinador teve melhor e que não sabem sempre a queixar com o motor de jogo, porque calha a todos. Digam o que disserem, calha a todos. Aquele jogo que só sofres um combate e perdes um 0 e fazes 22 ou fazes 18. Isto calha a todos. E que se divirtam e que vão evoluindo também com hobbies e com táticas e com eventos. E é assim, não há muito mais a acrescentar. Ok, o pessoal se divirta aqui com isto e que não veja isto como uma forma de vir para aqui descarregar os seus problemas e vir sempre dizer mal, e como já houve mais e agora não há tanto. Atenção. Felizmente. E mandar-lhe um abraço a esse pessoal todo e que pareça mais gente nos nossos almoços, porque isto nós não temos nada a esconder a ninguém. Exatamente, sempre. Isto é só o pessoal que quer ver umas minis e um beirão. E um beirão.
mandar umas piadas. Nem mais. Roca, foi um prazer, obrigado por teres aceito o O prazer é convite. meu, não tem problema nenhum. E a gente vê-se por aí, como se costuma dizer. Foi um prazer e foi esta a conversa com o Mister Roca, o mestre da tática da régua, que atualmente treina a equipa Anonymous, um dos grandes treinadores. E fica a dica, espero que gostem e esperamos pelo vosso feedback. Relembrando que na próxima edição teremos duas entrevistas, uma delas com o Pongo dos Red Sharks e outra entrevista com Reborn, o treinador Edgar Ribeiro de seu nome. Não perca a próxima edição, porque nós também não.